Olá, bem-vindos ao meu canal. Nos últimos dias, o mundo tem acompanhado a escalada de tensão no Oriente Médio, após ataques militares realizados pelos Estados Unidos contra 3 instalações nucleares do Irã. Em resposta, Teherã prometeu consequências duradouras e reservou-se todas as opções de retaliação, alertando para os riscos de um conflito mais amplo. A Organização das Nações Unidas, ONU, reagiu rapidamente, com o Conselho de Segurança convocando reuniões de emergência a pedido do próprio Irã, na tentativa de buscar mecanismos para conter o avanço das hostilidades e evitar uma guerra regional generalizada. Líderes internacionais manifestam preocupação com a grave ameaça à paz mundial e pressionam por negociações diplomáticas. O Conselho de Segurança da ONU foi convocado de urgência neste domingo, atendendo ao pedido formal do Irã, após os recentes ataques norte-americanos contra 3 instalações nucleares iranianas. A reunião busca avaliar o impacto dos bombardeios na estabilidade regional e discutir possíveis respostas multilaterais para conter o conflito. Fontes indicam que esta já é a 3ª reunião do Conselho desde o início da escalada recente entre Irã e Israel, em 13 de junho deste ano. Detalhes dos ataques ainda são analisados, mas a comunidade internacional teme uma escalada maior que possa desencadear uma guerra aberta na região. A ONU reafirma seu papel na construção da paz e no diálogo entre as partes envolvidas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que sua promessa de destruir as instalações nucleares do Irã foi cumprida após ataques realizados em perfeita coordenação entre os militares israelenses e norte-americanos. Desde o início da operação, prometi a vocês que as instalações nucleares do Irã seriam destruídas de uma forma ou de outra. Esta promessa foi cumprida, disse Netanyahu em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais. Há pouco tempo, em perfeita coordenação entre mim e o presidente Trump e em perfeita coordenação operacional entre as forças israelenses e os militares dos Estados Unidos, os Estados Unidos atacaram as 3 instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan, acrescentou. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, manifestou-se oficialmente condenando o ataque americano ao Irã, qualificando como uma grave ameaça à paz e segurança internacionais. Ele reiterou a necessidade urgente de um cessar-fogo imediato e reforçou o papel fundamental da ONU na mediação para evitar uma escalada militar ainda maior na região do Oriente Médio. Diversas lideranças internacionais expressaram preocupação com o bombardeio dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. Em especial, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, apelou diretamente à ONU para que lidere esforços para a construção da paz e encoraje o diálogo diplomático na região, citando também posicionamentos do Papa Francisco sobre a não-violência e a urgência de evitar conflitos que possam ter consequências catastróficas. Após os ataques norte-americanos, o governo iraniano declarou que considera o ato uma violação grave e ilegal do direito internacional, qualificando o ataque como extremamente perigoso e uma linha vermelha muito grande cruzada pelos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, salientou que o país está preparado para defender sua soberania e promete retaliações proporcionais, sem descartar nenhuma resposta. A operação militar americana, apelidada Midnight Hammer, visou destruir as capacidades nucleares iranianas, conforme anunciado pelo governo dos Estados Unidos, que afirmou ter neutralizado instalações estratégicas do programa iraniano. Donald Trump anunciou que os ataques marcaram um momento decisivo nas tentativas dos Estados Unidos de conter o avanço militar iraniano. Segundo declarações, os bombardeios tiveram como alvo bases nucleares usadas para fins militares e que agora estariam neutralizadas, numa tentativa clara de impedir o desenvolvimento de armamentos nucleares no Irã. Apesar da operação, setores dentro dos Estados Unidos, incluindo representantes democratas, manifestam preocupações quanto a uma possível escalada que pode levar a um conflito aberto. Analistas econômicos e investidores manifestam preocupações de que, em meio ao conflito, o Irã possa fechar o Estreito de Hormuz, passagem estratégica para 20% do petróleo consumido mundialmente. Este cenário poderia elevar o preço do petróleo a níveis próximos de $100 por barril, impactando diretamente a economia global. O secretário de Estado americano Marco Rubio convidou o Irã para sentar-se à mesa de negociações, reforçando que o diálogo é a única alternativa para evitar uma guerra sangrenta que não trará vencedores. A comunidade internacional acompanha atentamente as movimentações diplomáticas para evitar um conflito maior.
O conflito entre Estados Unidos e Irã e a resposta da comunidade internacional, principalmente liderada pela ONU, configuram um momento crucial para a segurança mundial. A pronta convocação do Conselho de Segurança demonstra a gravidade da crise e a urgência de buscar soluções diplomáticas. A conjuntura política e econômica permanece sensível, e o mundo permanece atento aos próximos movimentos e declarações dos envolvidos. A busca pela paz e estabilidade no Oriente Médio torna-se cada vez mais vital para evitar um conflito de proporções catastróficas. O presidente Lula criticou os ataques de Israel contra o Irã e as mortes na faixa de Gaza, mas sem mencionar a resposta de Teherã em tudo o que está acontecendo lá no Oriente Médio. O discurso destoou dos outros líderes do G7 que estão reunidos no Canadá. A nossa enviada especial ao Canadá, Priscila Asbeck, tem as informações ao vivo. Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula, então, manteve o tom da nota que havia sido divulgada pelo Itamaraty, que condenava o ataque a Israel, mas isso lá no início dos ataques, depois veio a resposta do Irã e o Itamaraty não se manifestou, mas então o presidente Lula quebrou o silêncio e falou sobre o conflito entre Israel e Irã, e ele disse exatamente o seguinte: ele falou que os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha com consequências globais inestimáveis. Lembrando que esse discurso é divulgado para a imprensa, mas ele aconteceu numa sessão de trabalho que é fechada, portanto, os jornalistas não têm acesso ao vídeo do que disse então o presidente Lula. Vale falar que o G7 divulgou um comunicado ontem, no fim da noite, aqui do horário local, 00:20 do horário de Brasília, condenando o programa nuclear do Irã e dizendo que o Irã é a fonte de instabilidade no Oriente Médio e dizendo que Israel tem o direito de se defender. Muitos veículos tinham falado que não haveria um comunicado aqui no G7, então a percepção que fica é que talvez essa foi uma tática do governo americano de dizer que não ia haver um comunicado, que eles não iam assinar nenhum comunicado, para que o comunicado ficasse nos termos mais favoráveis ou nos termos que os Estados Unidos... O que pensam os brasileiros que vivem em Israel do apoio do governo Lula ao Irã? Eu queria te separar em dois pedaços, o que pensam os brasileiros e o que pensam os israelenses não brasileiros. Isso. A comunidade brasileira aqui é bastante grande, e tal como os israelenses, isso não é só dos brasileiros, há uma incompreensão. Como é que Lula pode chegar ao nível de baixeza e torpeza moral que ele chegou com algumas das declarações absolutamente estapafúrdias, mentirosas e ofensivas, tanto ao Estado de Israel como aos judeus do mundo. O Lula ultrapassou todos os limites do bom senso, e isso todo mundo aqui sente. Agora, há uma diferença entre o que sentem os brasileiros residentes aqui e a população residente aqui. Os brasileiros entendem que a posição de Lula, Celso Amorim e outros asseclas próximos a ele, do PSOL, PT, PCO e outros nanicos aí, não representa a maioria do povo brasileiro. É uma minoria, e uma minoria ruidosa demais, mas que realmente está muito longe do pensamento do brasileiro médio. Por outro lado, e aqui é importante ressaltar, a população israelense nem sempre entende que há uma diferença entre o pensamento da população e o pensamento dessa elite política que domina o Brasil atualmente. E nesse ponto, nós brasileiros temos uma missão muito difícil de mostrar ao israelense médio que as palavras de Celso Amorim, do ministro das Relações Exteriores, do Lula e de outros políticos da esquerda não representam a maioria do povo brasileiro e talvez nem sequer da maioria dos apoiadores dele. É importante, se você me der 2 minutinhos para expandir isso um pouquinho. O Irã funciona como um polvo. Ele tem uma cabeça central e ele tem diversos braços. Os braços que o Irã tem, ele colocou em todo o círculo em volta do Estado de Israel. No norte, eles financiaram o grupo terrorista Hezbollah, ao qual eles entregaram 4 bilhões de dólares. Eles, além disso, entregaram armamentos, treinamento e apoio político. O Hezbollah
conseguiu destruir o Líbano. O Líbano hoje é um país fraturado entre xiitas, sunitas e cristãos, sendo que sunitas e cristãos estão subjugados pelos xiitas em função do armamento pesadíssimo que o Hezbollah tem e que é muito superior ao do próprio exército libanês, ao que eles podem simplesmente subjugar em minutos. Eles destruíram o Líbano, levaram o Israel a, infelizmente, ter que o Líbano para destruir o Hezbollah. Isto causou um problema tremendo à economia libanesa e o Líbano hoje está destroçado graças ao Irã. Na Síria, eles fizeram a mesma coisa, só que lá, ao invés de ser um grupo terrorista como o Hezbollah, eles apoiaram o governo de Bashar al-Assad. Esse governo matou 750 mil cidadãos. Ele causou a fuga de 5.200.000 sírios que estão exilados na Europa e na Turquia. E ele causou ainda o deslocamento de 7.200.000 sírios que tiveram saído das suas casas para fugir dos bombardeios constantes. Agora, a oposição síria conseguiu, num golpe de Estado, derrubar Bashar al-Assad, que fugiu da Síria, para tentar recuperar o país. Mas o país está destroçado. Segundo lugar onde o Irã pôs a mão e acabou com o país. O terceiro lugar é nós já falamos da fronteira norte e nordeste de Israel. Agora, na fronteira sul, eles armaram e financiaram e treinaram dois grupos terroristas, não um só, o Hamas e a Jihad Islâmica. O Hamas lutou contra a autoridade palestina, venceu a revolução, expulsou a autoridade palestina e tomou o governo na faixa de Gaza. A autoridade palestina não está presente na faixa de Gaza, é só o Hamas. E o Hamas, com o ataque de 7 de outubro e a negação em devolver os reféns, Israel colocou 3 condições, hoje na verdade só valem 2. As 3 condições eram: devolvam nossos reféns, deponham as armas e coloquem a liderança para um julgamento internacional em uma corte independente. O Hamas rejeitou as 3 condições israelenses. Ao longo desse período de 600 e tantos dias de guerra, toda essa liderança já foi eliminada e, portanto, a condição do julgamento deixou de existir, mas ainda se recusam a depor as armas e a entregar os reféns. 53 reféns ainda estão nas mãos do Hamas. A consequência é a destruição total da faixa de Gaza também. Terceiro tentáculo iraniano e destruição. O quarto tentáculo são os Houthis no Iêmen. Eles não fazem fronteira com Israel, mas atacam Israel com frequência. Acontece que os Houthis tomaram o poder do governo legal no Iêmen. O governo legal teve que fugir da capital Sana e estão no norte do país, e hoje tem uma guerra interna entre os Houthis, que dominam o sul e o sudoeste do país, contra o governo legal que está no norte do país. Esta guerra interna já causou 150 mil mortes por inanição e, segundo as Nações Unidas, há 350 crianças e lactentes em risco de morte iminente por inanição. Mais um braço, mais um tentáculo iraniano. O último tentáculo desse grupo é o tentáculo iraquiano. O Iraque tampouco faz fronteira com Israel, mas disparou muitos mísseis para cá, atacam com frequência bases norte-americanas e também criaram o caos no Iraque. Ou seja, todos os tentáculos iranianos destruíram os lugares onde eles estão. E agora, com a bomba atômica e a ameaça de destruir Israel, eles levaram a destruição da cabeça desse povo. Então, o povo, a sua cabeça e todos os seus tentáculos, aonde estiveram, destruíram. É importante dizer que autoridades europeias agradecem a Israel porque sabem que o Irã é o maior aliado da Rússia. A Rússia não esconde a vontade de destruir a OTAN, que é, em última análise, a Europa Ocidental, e eles sabem que se o Irã tivesse a bomba atômica, ele provavelmente a usaria em conjunto com a Rússia para derrotar as potências europeias. Então, a destruição do Irã no governo atual é fundamental. Agora, isso significa destruir Ali Khamenei? Muito provavelmente. Ou muda a política de terror que o Irã patrocina, não só no Oriente Médio, mas em toda a Europa. Eles patrocinam diversos grupos terroristas, ou eles mudam de política, ou, infelizmente, não haverá outra solução a não ser fazer com que a população iraniana derrube esse governo. Você acredita que essa explosão das centrífugas de enriquecimento de urânio poderá desencadear um conflito mundial? Como o governo brasileiro será considerado diante da sua postura em defender o Irã? Deixe a sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Gratidão por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.